Nós estamos aqui na quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, com o Cajá, uma das figuras mais emblemáticas na minha formação política, na formação política de toda uma geração que participou das lutas por redemocratização do Brasil, no período da ditadura cívico-militar empresarial, do período de 64 a 85. E eu gostaria que você se apresentasse jurídica e geograficamente. Você contasse um pouco da sua história. Eu nasci no dia 6 de dezembro de 1950, na zona rural do município de Bonito de Santa Fé, na Paraíba, Alto Sertão. Trabalhei na roça com meus pais, minha infância. Em 1958 veio uma seca muito forte e a seca sempre empurra as pessoas, mesmo quando são pequenos proprietários da sua terra onde moram. E então fomos para um outro município, uma cidadezinha onde meu pai comprou uma licença de socorro farmacêutico, botou uma farmácia e nós fomos continuar trabalhando na agricultura e ajudando ele nessa farmácia. Então fiquei entre a roça e o pequeno comércio até os 17 anos e em 1967, fui para Cajazeira, que era a metrópole da região, para estudar. A minha mãe dizia que eu tinha todas as características para uma pessoa que pudesse ser um padre, que queria ajudar as outras pessoas, precisava sair da roça e depois meu organismo também era muito frágil para enfrentar o dia a dia da roça. Geralmente caía doente e ela ficava com muita pena de mim, do filho dela. Então, em Cajazeiras eu pude ter contato com a resistência, com a oposição ao regime militar. E me inclinei fácil porque o meu pai já tinha uma certa tendência para o lado do Getúlio, para o lado do Jango Goulart. Então ele se posicionou em favor daquela campanha do Jango para voltar a ter os poderes de presidente. E eu ajudei ele nessa campanha. Então a gente tinha uma campanha do sim e do não, quer dizer, o sim era afirmar o parlamentarismo, que era para tirar os poderes do presidente, foi uma imposição do golpe de 64. E o não era não ao parlamentarismo, e sim ao presidencialismo, assumindo a força que o Jango poderia e deveria exercer a presidência. E a minha primeira passeata foi em 1977, para rasgar uma bandeira dos Estados Unidos, que tiveram a petulância numa cidade bastante politizada, que tinha teatro, que tinha comícios relâmpagos do movimento estudantil, dos grêmios e tal, e resolveram fazer um desfile da Cruzada ABC, que era uma das escolas de colonização, de catequização da Aliança para o Progresso dos Estados Unidos, né? Sim, claro. E então as pessoas que mais alfabetizassem eram chamadas de rainha e tinham um dia para desfilar na cidade. E resolveram fazer isso no dia da cidade, que é 22 de agosto, o dia da cidade de Cajazeiras. Então, a pessoa que representava a UBS, mesmo clandestina, passou em minha sala de aula perguntando se a gente aceitava aquela situação. Então, deu uma explicação correta do que foi o golpe de 64. Denunciou o acordo McUSAID, que era uma tentativa para anexar o Ministério da Educação à Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, e deixou a todos nós indignados com aquela afronta que nesse dia e nos convocou para essa passeata, e eu me disse ia para essa passeata. Perguntei se tinha risco de morte, ele respondeu que tinha, de ser preso, ele respondeu que tinha, ele foi muito sincero. Ele disse: eu posso, na saída dessa escola, depois desse aviso, eu posso ser preso aqui na esquina, porque a UBS foi proscrita. A AESP, a Associação de Estudantes Secundários Paraibanos, foi proscrita. Então, agora, também a gente pode perguntar,
Se Tiradentes não tivesse feito nada, provavelmente não teria sido enforcado. Entretanto, nós aqui não sabíamos quem era o nome dele. Então, e provavelmente muito mais tempo teria dominado a colonização portuguesa. Então, eu prefiro seguir Tiradentes do que ficar, por covardia, deixando prolongar esse sofrimento. E eu me convenci profundamente. Fui para lá, naquela passeata, tudo foi fácil, em 10 minutos a gente conseguiu rasgar a bandeira dos Estados Unidos e botar a bandeira do Brasil, começar a fazer os discursos. Eu acompanhando, né? Eu era uma pessoa muito atenta, mas eu estava descobrindo as coisas, né? E aí, de repente, foram 12 presos, 4 soldados foram para o pronto-socorro das pedradas que os estudantes tiveram que jogar para se defender. E aí minha mãe novamente me faz uma outra proposta. Meu filho, é muito perigoso. Você não estava entre esses 12, mas na próxima você pode estar preso. Então é melhor você ser seminarista. Eu queria que você fosse para o seminário para ser padre. E lá é mais calmo. Eu disse, mas mãe, estão matando padres. Tem vários padres presos e mortos. Não, mas você lá está mais protegido. Eu disse, mas eu não tenho essa vocação ainda. Eu não sei se vou ser padre. Ela disse, mas é um local que você pode descobrir a sua vocação. Diga, essa parte me interessa. E lá se estudava muito, né? Comecei a participar do Grêmio, como departamento cultural. Fiz logo uma proposta que acolheram e terminaram revertendo contra mim, porque me obrigou a me expor. Eu fiz a proposta que, a cada final de mês, reunisse todos os seminaristas para ter um sábado, o último sábado, fosse uma assembleia de cultura, para conhecer a vida histórica de um grande poeta, de um escritor, de um cientista, de um padre, de um santo, de um grande papa que se destacou, enfim, que fosse um sábado dedicado ao conhecimento de uma grande personalidade humana. Aprovado. Pronto, começa quando? Eu digo, quando na próxima, daqui a um mês, disseram, mas você que vai fazer isso? Não, eu não, tem que ser outra pessoa, seu filho é a propósito. Não, você tem que, escolha você. Bem, aceitei a ideia, passei um mês escolhendo e escolhi Castro Alves. Me encantei a história de Castro Alves. Peguei uma biografia de Jorge Amado. Tinha umas 3 biografias lá, mas a que mais me encantou foi a de Jorge Amado, o ABC de Castro Alves. Castro Alves. Esse ABC de Castro Alves é a história mais bela que eu já vi alguém contar. Resumindo, Castro Alves, o Jorge Amado disse, se ele tivesse ficado na Bahia, apenas na Bahia, ele seria um grande poeta, mas não seria um revolucionário. O que fez dele um poeta revolucionário foi ele ter passado em Recife. Aqui ele temperou a sua espada no choque da luta de classe entre o senhor de escravos e os escravos, a luta abolicionista e tal. E citar as ruas, as cidades, eu fui me apaixonando por tudo aquilo. Apresentei lá, as pessoas gostaram. O bispo ficou muito preocupado, o bispo reitor, né? Disse que eu estava me entrando por uma vereda muito perigosa, que eu tivesse cuidado com o que estava lendo e tal. Enfim, eu me senti assim, dei conta do recado e que me entusiasmou bastante. Mais adiante, uns 2 anos eu vi que eu teria que sair da igreja. Eu não precisava de uma igreja, eu precisava de uma organização que ajudasse a organizar o povo. Me convenci disso. Também me convenci de que uma coisa era a experiência, o movimento criado por Cristo, que não era uma igreja, era um movimento libertário contra a opressão, a dominação. E outra coisa é a igreja montada, a Idade Média, a igreja montada a estrutura de toda, Roma, né, de poder. E aí me retirei do seminário nesse período. Bem, então organizamos um grupo, começamos a estudar o marxismo, alugamos uma casa, uma república em Cajazeiras, e logo me tornei presidente do Grêmio do Colégio Estadual. E iniciamos movimento, teatro, fizemos passeata na cidade contra a indústria da seca. Em 70 veio uma seca muito perigosa, muito expulsando o povo do sítio para a cidade, e a gente fez uma movimentação grande sobre isso, uma denúncia grande. E até que a gente já estava com quase todos os colégios, com gente do nosso grupo. E aí decidimos fazer um partido. E fazer procurar entre os partidos que existiam qual era aquele que teria mais afinidade com a gente, que garantisse o humanismo, que garantisse a solidariedade, garantisse a luta contra a ditadura, mas mantendo vários aspectos daquilo que herdou do cristianismo.
E aí me designaram para vir para Recife, ou Fortaleza, ou São Paulo. Eu digo, não, isso não é assim, vai ter que ter um debate para ver quem vai e para qual é a cidade que vai. Aí fizemos esse debate, durou aí bem uns 2 meses. Aí chegamos à conclusão que Recife, aquela biografia do Cachorro, me ajudou muito, que o Recife era uma cidade politizada. Então viemos, terminou, depois de tanta discussão, essa tarefa ficou para mim e eu vim para cá. E aqui eu conheço na casa de estudante o PCR, depois de muito tempo. Conheci outros partidos, mas o PCR, já o grupo nosso dizia, ou a LN ou o PCR era o que a gente tinha uma referência de ouvir falar de Manuel Lisboa, de Marighella. E aí terminamos encontrando pessoas, aí tudo muito desconfiado, muito assustado. Passou um mês, a pessoa que eu achava que era dizendo que não era, que não conhecia ninguém. Disse, você não conhece não. Mas vem cá, por que você tem essa curiosidade? Disse, não, porque eu sou de um grupo que quer conhecer, sabe, Maria? Esse cara deve ser da CIA. Deu um trabalho enorme até que alguém chegou e disse, olha, ele realmente não conhece, mas eu conheço uma pessoa que eu não sou, mas eu vou lhe apresentar. Aí eu fui assim, bem no terceiro, até que eu encontrei alguém que me levou para uma praça, assim, às 19 horas, na Praça do Entroncamento, para encontrar uma pessoa, que era uma pessoa que fui explicado que vivia clandestinamente, que eu tinha que ter muito cuidado do lugar para onde eu ia, não ir direto para me encontrar com ele, mas pegar vários homens diferentes para poder perceber se eu não estava sendo seguido. E esse foi o meu encontro com o PCR. Isso é 1971, eu acho. 71, início do ano. E aí fui para o ginásio pernambucano, reorganizar o Grêmio de lá. E onde tinha movimento a gente tinha que se meter, conhecer, né? Fui para o Salesiano conhecer o que se fazia lá e achei um padre muito bacana que tinha um trabalho lá com juventude, um padre cearense que era muito, muito progressista. Ele tinha uma sala, a sala pastoral dele era uma sala revestida com as fotografias dos CD de Chico Buarque, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tropicalismo, um violão ao lado. Eu digo, esse padre, será que dá para a gente caminhar junto? Eu fui conversar com o padre e contei minha história para ele, né? E ele foi muito amável na conversação e ficamos amigos, tendo local de reunião lá, reunião de colégio, reunião de faculdade, porque na Casa Estudante tem essa característica, eu sendo secundarista, mas morava com muito universitário, então a gente tinha um relacionamento muito amplo e dos estados todos do Nordeste, né? Enfim, então a pergunta é quem eu sou, já falei demais, quer dizer, por onde eu vim, por onde passei, pelo menos até os anos 70, quando eu lhe conheço, quando eu vou para a universidade em 75. E aí eu começo a me encantar com a reabertura da UNE e da própria UBRE, né? Recebi uma missão de conhecer o movimento estudantil por outros estados, o que é que tem. Então fiz uma viagem com o companheiro Orlando, que você conhece, e a Carmita, que era uma colega de turma da GAL, e saí mandando todas essas universidades federais, daqui até a USP, a UNB, o FMG, a UFBA, saí fazendo um levantamento do que havia, abrir discussão para religar o movimento, né? E isso me permitiu um novo contato mais amplo, e ao ponto que o primeiro N, Encontro Nacional de Estudantes, que depois veio o segundo, terceiro e quarto, que depois do quarto veio o Congresso de Salvador, eu estava no primeiro N na UF, no Rio de Janeiro. E passava ali de barco, porque não tinha aquela ponte ainda, né? E, bem, então, até os anos 70 foi mais ou menos essa a minha movimentação. Eu cheguei à seguinte conclusão: depois de participar daquela passeata em 67, eu não tinha mais o direito de buscar a minha formatura, de buscar ser médico, buscar ser padre, buscar um sonho para a minha família. Eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa para reverter aquele quadro de opressão, de exploração do nosso povo e de submissão do nosso país ao controle das multinacionais. Você produziu a ampliação da sua família. Exato. Uma consciência de que a minha família não podia ser apenas de sangue. Eu descobri isso em Cajazeiras. Eu disse que seria muito mesquinho eu cuidar, porque eu estava lá cuidando da roça, uma atividade muito hostil, muito dura. Você está trabalhando com a enxada e puxando terra e ali vem uma cobra para os seus pés. Então tem essas pessoas trabalhando, puxando cobra para os pés. É isso, porque é muito duro. Uma lacrada debaixo de uma pedra,
Sim, mas também trabalhando com a polícia com arma na sua frente também é muito mais duro também, tão duro quanto, né? Sim, só que é outro horizonte. Naquele horizonte eu buscava a realização de um sonho pessoal, familiar. Ajudo minha família, amanhã eu caso, construo minha família, vou criar meus filhos. Aqui eu estou lutando para que ninguém mais amanhã venha a ser escravo. Essa era a minha noção. Eu descobri de fato que aqueles princípios revolucionários, de fato, do cristianismo, eu identifiquei ele ao ler o Manifesto Comunista, por exemplo. Eu identifiquei perfeitamente. Isso é uma continuidade, vamos dizer, é um novo evangelho. É uma forma nova de você levar a chamada boa nova a todos os povos, para não ser escravo de mais ninguém. Então eu consegui imaginar que essa família maior, como você diz, também podia ser. Aí eu encontro mais José Martí falando da pátria grande, a humanidade como símbolo de tudo, né? Eu achava que valia a pena esse sacrifício. Se eu morresse nessas incursões da polícia atrás de mim, porque foram muitos, eu não caí da primeira vez, não. Eles me pegaram, foram várias tentativas. Aqui em São Paulo, no Rio, eu já encontrava sempre uma maneira de driblá-los, né? Para não me deixar aprisionar. Mas se porventura eu fosse preso, eu tinha comigo fazer o mesmo que o Manuel Lisboa fez. Eu não dar uma informação sobre nenhum companheiro. E sobre nenhuma informação sobre nenhum companheiro e nenhum partido. Nada. Como de fato eu fiz. Aquelas sessões de torturas todas. Eu sei que se não fosse a greve dos estudantes que vocês fizeram, nas quais estava você participando, eu sabia que vocês estavam lutando por mim. Isso ajuda muito o preso político quando ele tem uma organização. E quando ele confia no povo. Eu sabia que aquilo tinha algum motivo. Eu não tinha informação de nada, mas eu sabia que se eu morresse, essa morte não seria em vão, porque havia outras pessoas para seguir adiante o que eu estava fazendo. Segurar a mesma bandeira que eu segurava. Então eu acho que consegui entender aquela noção de que os companheiros não morrem, porque quando você é companheiro de verdade, há os continuadores daquela luta. Sim. A marcha da humanidade, essas lutas que você estuda desde Espartaco até hoje, elas são uma continuidade de uma mesma luta. Quer dizer, enquanto a humanidade os homens não compreenderam o processo da humanidade. A história da gente é contada de 10 em 10 anos, de 50 em 50. A história da humanidade é de século em século. Né? A gente tem que ter a noção de estar contribuindo, botando um tijolo numa construção que, ao longo do tempo, vai terminar por um aperfeiçoamento do homem e da sociedade. Eu tenho essa compreensão de que o homem é aperfeiçoável e o nosso trabalho joga nessa direção. E agora eu vou perguntar quando você estava realmente na prisão, não é? O que era, o que se passava com o Cajá lá dentro, né? Além dessa coisa do preso político mesmo, assim, do pensamento, dessa força, que aí a força tinha que aumentar, né? De dentro, tinha que aumentar, porque aí você, ao mesmo tempo que a gente dava algum tipo de suporte a você que estava preso, você, com a sua força, dava apoio para a luta do povo da gente que estava fora, né? Como é que era essa relação? Acho que você já começou a falar um pouquinho dela. Eu acho que houve, nesse caso da minha prisão, houve aquilo que essa expressão em inglês chama feedback. Eu acho que houve uma relação de correspondência de expectativas. Eu acho que os companheiros, ficaram satisfeitos por saber que eu correspondi, quer dizer, eu não delatei. E eu ficava satisfeito, só depois fiquei sabendo que havia uma luta, que houve uma greve. Eu não sabia da greve, eu vim saber depois. Isso foi um fortalecimento mútuo, vamos dizer assim. De maneira que o golpe da polícia em frear o movimento e botar o movimento para a defensiva, o movimento nosso vinha crescendo muito. Então a minha prisão não foi fora de um plano do governo. Foi uma operação conjunta da Polícia Federal com o DOI-CODE. E tinha 200 pessoas para serem presas. Depois eu tenho isso, posso mostrar em documento da própria polícia. Só resgatei esse documento posteriormente, quando abriram o arquivo do DOPS aqui. Uma prestação de conta deles, que fizeram a prisão e as torturas, dizendo que os 200 que estavam para ser presos do PCR não seria mais possível, porque o Edivaldo da Silva, o Cajá,
não confirmou um só nome dos nomes que nós apresentamos na lista da prisão. Então houve um sentimento de frustração da parte deles e a resposta também que Dom Helder deu, conseguiu, através do mundo, da Comissão de Justiça Paz Mundial, em Roma, em Paris, então uma repercussão muito grande. E isso, o Papa mandou um telegrama, Paulo VI, ao presidente, o ditador, o general Geisel, para que poupasse a vida do estudante Edivaldo Nunes. Então ficou impossível cumprir o objetivo. E o objetivo era o seguinte: se esses nomes que ele não confirma, ele não fala nada, então vai ser eliminado, como foram os outros. Então, o que impediu de fato foi essa nova conjuntura em que pôde o movimento estudantil, que pôde a igreja e o parlamento de esquerda, os parlamentares de esquerda também tiveram um papel importante nessa denúncia. Então, assim, o que eu senti lá dentro era algo muito diferente, até difícil de explicar, porque eles conseguiram, como não conseguiram mais continuar me torturando fisicamente, então me mantiveram em solitário o tempo todo. Eu fui o único preso que durante toda a prisão ficou em solitário. O Cajá, onde foi que você ficou preso? Descreve aí pra gente que não conhece a história. 5 locais diferentes. O primeiro foi a Polícia Federal, nas câmaras de tortura de lá, depois na Mas que era onde isso? Na Avenida Luther King, que é naquele cais do Apolo. Uhum. Depois me levaram para um presídio que hoje não existe mais, na Mata de Dois Unidos, que era um presídio extremamente... Foi o pior dos que eu passei. Dentro de uma mata, né? Local de desova de muitos presos comuns que a polícia terminava eliminando. E lá estavam os presos mais com maiores penas, mais perseguidos, os presos que tinham mais 300 anos de condenação, que não tinha a menor expectativa de um dia sair. Então ele chamava, era o prédio correcional. Então lá aquele Bio do Olho Verde, que arrancava seios de moça com alicate, operação da mostardinha, os caras mais conhecidos da época, que toda a imprensa falava, que quando eles conseguiram capturar já eram tidos como monstros, então estava tudo lá. E eles passavam no corredor da minha cela. Eu era numa cela solitária e ele... Quer dizer, quando me levaram, na verdade, foi o único dia de todo o meu período de prisão que me botaram numa cela com 18 presos. Uma cela feita para uma pessoa, não menor que isso aqui, vamos dizer, 2 metros por 2. Tinha 18 presos. Tinha 17 comigo, passou a ser 18 presos. Cheguei lá, era mais ou menos assim, às 7 horas da noite. Toda aquela gente que você imagina assim, que é tido como monstro numa sociedade, era a cela mais populacional da... Foi um negócio assim, muito inexplicável, porque eu fui cair naquele lugar, tendo um presídio de Itamaracá, onde estavam todos os presos políticos, e outros presídios, né? Sim. Meu advogado de São Paulo chega, por acaso, para fazer uma visita a mim, foi na Polícia Federal, o Idibal Piveta, que foi diretor da UNE em 58, foi advogado da UNE em 68, ele foi diretor da UNE em 58, com o Fernando Coelho, com o Pedro Simon, e foi advogado do estudante da UNE daquele congresso de 1968 em Ibiúna, Idibal Piveta. Então ele chegou, foi me visitar na Polícia Federal, disse, não, ele não está mais. Então ele foi exigir onde é que estava, não queriam dizer, procurou o Pandolfo, que era meu advogado local, e aí descobriram onde eu estava. Aí ele foi direto para o Diário de Pernambuco e fez uma denúncia que saiu no jornal bem cedo. Cajá poderia amanhecer morto no presídio tal, chamava-se, o nome desse presídio é o nome de um jurista, que eu não me recordo nesse momento, Mourão Filho, ministro Mourão Filho, era o nome do presídio, que não existe mais. Esse prédio foi transformado numa escola municipal. Bem, aí como eu fiquei à noite, eu abri no jornal, eu não sabia o que estava no jornal, o fato é que às 5 da manhã me retiro dessa cela. Então quando eu chego lá às 7 da noite, você não sabe, é uma das normas de toda essa gente que lida com tortura e com presidiária, não dá informação nenhuma ao preso, para onde você vai. Quando você pergunta, você leva um pontapé. Quando me joga lá no meio dessa cela lá, a única coisa que eu tinha era uma pasta de dente, uma escova e uma camisa, uma sacola de plástico. Me jogaram lá. E aí fecharam o cadeado. Essa cela tem 2, 3, um portão, outro portão, né, com mais de um portão
É um primeiro portão, tem um segundo portão, de maneira que quando a polícia vem lá, você já sente o terror que vai chegando do tilintar dos cadeados. E aí eles vão fechando, vão indo embora, e aí aparece um deles lá e diz assim: vai, meu irmão, conta aí teus pecados, por que é que tu tá aqui? E eu sentado no meio da cela, assim, no chão, né? Uhum. Esse tinha um colchão, eu não tinha, fiquei lá no chão. Aí um deles lá, e sou o jumento, deixa de ser animal, tu não escuta rádio não, tu não sabe que é ele não, é? Deixa de ser jumento, rapaz, tu fica calado que é o melhor que tu fala. O melhor que tu faz é tu ficar calado aí. Aí eu digo, poxa, aqui tem diretoria, como diz o povo, né? O cara olhou pra mim e disse: meu irmão, tu fala se tu quiser. Tu fala se tu quiser, se tu não quiser, tu não fala. Tá faltando alguma coisa aqui? Tem banana, tem bolacha, tem aquilo. Se tu quiser, aqui a gente tem uns bagulho aqui. A tua luta a gente sabe qual é. Tal. Aí ele virou pro escalar e disse: ele não anda ele foi pego, não foi de 3/8, né, a gente aí com esses PM, não. Esse cara tava enfrentando era o exército, os cabas de verde. O negócio dele é com metralhadora. O negócio teu é certo, meu irmão. A gente tá aí. Um dia a gente espera ter teu apoio aí, amanhã, quem sabe. Se um dia eu sair daqui, tu pode saber que tu conta comigo. Eu digo, poxa, esse cara é politizado. Você vê, cara, tu já foi à ilha, ver o Barbudo lá? Eu digo, a ilha? Isso, o Barbudo. Eu digo, não, Fidel Castro, não. E não tinha ido até então, não tinha ido. Não, não fui. Não, pode ficar, nós aqui não tem problema não. Eu disse, não, não fui. Admiro ele, admiro o governo dele, lá não tem. Bom, mas já que vocês querem que eu fale, eu vou falar, eu quero falar. Eu disse, não, mas se você quer estar à vontade, eu disse, quero falar. Eu disse, pois não. Começou essa palestra aí às 7 da noite, acabou às 5 da manhã. Eu disse, eu quero começar dizendo o seguinte: vocês estão aqui, vocês não têm nenhum motivo, vocês não cometeram nenhum motivo para estar aqui presos. Vocês são vítimas do sistema. Esses presídios existem exatamente para os pobres que se rebelaram contra o regime. E quando você passa a roubar um pedaço de pão ou de manteiga, alguém diz, não, mas eu matei meu, fiz sim, mas calma aí. Mas tudo são consequências de várias situações. Vocês são empurrados para uma situação de crime. Mas a responsabilidade é da sociedade, é do regime capitalista. Bom, daí a conversa girou muito bacana, pergunta para cá, pergunta para lá. Sei que assim ninguém dormiu. Quer dizer, uns 3 ou 4 dormiram, os outros ficaram acordados comigo. Quando deu 5 horas da manhã que eu vi os cadeados se abrindo, eu de gravar a conversa, eu pensei imediatamente. Chegaram com uma brutalidade. Pega teus panos de bunda aí, seu filho da puta, e pá, e você me arrancaram de lá. E os caras caíram, meu, fica na tua, que tu é Polícia Federal, os outros se dão com Polícia Militar, né? Não entendi e não se metiam muito. Mas eles, para aí, meu irmão, que negócio é esse? O cara não fez nada aqui. Eles ficaram se interrogar por quê? E eu achando que devia ter algum microfone e ouviram minha palestra. Mas não. Foi o jornal, o Diário de Pernambuco, saiu para a banca. O superintendente deve ter visto lá, o advogado responsável na Polícia Federal, caso eu amanhecesse morto. Que tinha me botado lá para que eu fosse morto. Bem, o que o advogado, na lógica dele, era a explicação. É, porque na verdade eles estavam tentando que você fosse morto pelos seus companheiros de cela, entre aspas. É, porque eu não podia mais ser torturado. Então eles estão achando uma maneira de como continuar me castigando, né? Aí me tira daí, me bota numa veraneio. Aí mesmo que era quem sequestrava os companheiros, e eu disse, onde é que vocês estão me levando? O cara deu um murro aqui em cima do meu fígado. Tu não tá em hotel não, seu porra. O que você quer saber? Você pensa que está em hotel, você está preso. E aí fui tocado para Itamaracá. Eu digo, quando eu passou a ponta ali de Abreu Lima, de Itapsuma, eu digo, já agora eu vou pro meu lugar mesmo. Mas não, botaram numa cela isolada. Numa cela isolada, que era a cela do castigo. Quando um preso fazia uma greve, que estava inclusive de greve, então o cabeça ia para aquela cela. Cela de castigo, né? Uhum. Entrei naquela cela às 7 da manhã, veio o café da manhã. Aí eu digo, mas eu não vou tomar café não. Eu estou em greve de fome. Aí foi aquele rebuliço, o cara, não faça isso. Já com toda a tua fragilidade física. Mas aí eu digo, eu não sei nem por que eu estou aqui. Estou num lugar que não tem nem colchão. Me jogaram numa cela onde eu não tenho nenhum colchão para sentar, nada. Eu digo, estou em greve de fome. E começou a espalhar e tal. E eu já sabia que os companheiros lá estavam em greve de fome. Batiam forte eu achava que era a comunicação dele, mas não dava para entender o que era. O fato é que eu estava no 4º dia de greve de fome, aí chegou o Idibal. Esse advogado de São Paulo não voltou e ficou atrás de mim. Então me tiraram dali onde ele chegou lá, mas não podia falar comigo. Eu tinha superado o período de incomunicabilidade, mas
nesse período, quando tem qualquer coisa estranha, eles impedem a comunicação do advogado. E aí Dom Helder e Dibal Pivete e Gal inventaram uma estratégia lá para como ele ter acesso a mim. Mandaram essa aliança numa caixa. Vê que conversa. E se eu não disser, se eu dissesse alguma besteira, imagina só. Aí eu estou lá um dia, chega o carcereiro e diz, olha, o senhor está sendo chamado lá na recepção onde está o coronel Siqueira, o chefe de todo o presídio. Ah, não. Aí eu fui para lá. Chego lá, estou lá sentado. E me oferece água de coco. Eu digo, eu estou em greve. Não, mas o que é isso? Então, água não faz, mas estou em greve. Aí lá vem o meu advogado. E de bar, eu me levanto, recebo ele afetivamente. Aí fizeram o seguinte acordo com a polícia. Você não vai dar uma palavra. Ele não é seu cliente nessa hora. Mas como você está alegando um assunto cristão, que os noivos, eles eram noivos, estava marcado de trocar aliança, era esse dia, então abriram uma exceção para ele vir entregar, que era uma forma dele me ver, pelo menos eu estava inteiro. Sim. E aí me trouxeram a aliança. Eu digo que se eu dissesse, a gente não estava combinado, não, porque tem essa história nem de. A gente estava já mais ou menos vivendo junto, né? Mas era um namoro moderno, a gente não precisava de aliança, e não ia estar no nosso plano isso. Aí eu botei, tá aqui há 42 anos. A mesma aliança. Bem, aí ele voltou sabendo onde é que eu estava, e aí começou o movimento, no outro dia me tiram de lá, aí volto para a Polícia Federal, mesmo lugar onde eu fui o primeiro. Então eu fiquei em 3 lugares. Aí depois daí me tiraram para o quartel da Cavalaria, no Bongi. Qual foi o dia da aliança, você lembra? Esse dia eu não me lembro, não consigo me lembrar, mas é o dia do noivado, meio oficial, né? Que ficou, né? Aí depois você foi para o Bongi. No Bongi, o chamado o Batalhão de Cavalaria Dias Cardoso. É um presídio militar. E lá tinha uma solitária, que foi feita para Zaratini, que tinha sido preso político aqui. E aí ele fugiu de lá num dia de visita. Ele era um engenheiro, o pessoal dava uma liberdade, porque ele estava dando aula para os oficiais que queriam fazer concurso. E ele era um bom em matemática, né? Botava ele para a sala dos oficiais. E ele foi se familiarizando o fato é que um dia ele saiu e ficou o terror. Todo mundo foi preso naquele dia pelo exército, chegou lá. Eu fui para esse presídio, essa cela, uma solitária. Vamos lá. Bem, então nesses presídios, a situação, digamos assim, de mais vigilância foi essa do Bongi, o presídio militar, mas ao mesmo tempo que tinha mais, uma cela mais com ventilação, é uma cela mais grande por sol, então terminei, digamos, tendo mais visita, as visitas ficavam mais tranquilas para me visitar nessa cela. Teve muita dificuldade dessas visitas, as pessoas que queriam, tinham que estar numa lista, foi muito complicado, né? Terminou Dom Helder chegando uma vez com Dom José Maria Pires, que era serviço da Paraíba, e Dom Marcelo e Dom Lamartine, e não deixaram visitar, deu um constrangimento grande lá dentro na recepção da Polícia Federal, e numa segunda consegue. A partir dali ficou com visita. Aí veio o Congresso da UNE, e marca uma visita depois, uma visita deliberada pela diretoria da UNE, também provisória, né? Porque o Congresso tira uma diretoria provisória para organizar a eleição direta, que foi a primeira e única eleição direta da UNE, né? Foi aquela de 79 no final. Eu já ajudo na eleição, fui garoto de propaganda da campanha, apoiando a chapa que você também apoiou, que é a chapa Viração, né? Que é a chapa vitoriosa. Estava junto o PCR, o PCdoB e a AP, né? E dali eu já saí em liberdade, mas na minha prisão teve um problema também, que a gente conseguiu um relaxamento de prisão no período da eleição de 5 dias, né? Eu saí em novembro de 78, então a eleição é 15 de novembro, eu saí, eu acho que no dia 10 ou dia 11, e aí eu dei umas entrevistas, uma coletiva, afirmei as coisas que estava acontecendo no país, a questão dos outros presos, que eu não estava feliz enquanto tivesse um preso político e tal. E aí me prenderam novamente, logo 5 dias após a eleição.
deu uma entrevista para o jornal Movimento, que você era da linha editorial, era uma Eu era, Eu vi, eu tenho até um exemplar antigo aqui que eu vi. Eu não tenho mais um negócio daquele movimento, nada. O jornal Em Tempo, é do Jornal Em Tempo. Jornal Em Tempo. Tá seu nome lá. Fiz a entrevista na casa do Antônio Sérgio. Bem, então, se você pergunta qual a experiência nos presídios e tal, eu acho que o pior de todos é aquele onde você é torturado. A tortura é alguma coisa assim profundamente criada pelo homem. Os animais não praticam essa maldade com os outros, até devora quando faz parte da sua cadeia alimentar, mas enquanto ele não está com fome, ele não faz nada, não prejudica o outro. O homem inventou a tortura para poder dobrar o ser humano e obter confissões, né, que possa condenar o próprio homem, né? E depois vem as cadeias, vem o sistema penitenciário, que no processo da dominação, quer dizer, tem cada um o seu papel, né? Mas tudo trabalhando no sentido oposto ao que seria a questão da reeducação, da ressocialização. No caso do preso político, ele transforma o tempo do preso em um tempo de mais leitura, de mais, quando tem acesso à leitura. Nos primeiros momentos não se tem, nos primeiros meses não se tem. Já nesse presídio eu tive, nos meus últimos 6 meses, eu tive acesso a livros para ler, para estudar, para escrever. Não podia escrever para ninguém, era para mim, mas eu precisava fazer isso. O Cajá, me parece, eu não estou muito certeza, mas parece que a Anistia Internacional, ela classifica os presos de consciência somente as pessoas que não pegarem arma, é isso? Exato. E o que é que você pensa disso? Nessa época, houve um momento, na campanha pela minha libertação, quando a Anistia Internacional deu essa declaração de que eu era um preso de consciência, isso ajudou muito a defesa trabalhar, ampliar. O meu caso é um caso meio especial, porque foi o único caso que tornou-se muito público, né? A televisão, o rádio, o jornal acompanhava o que se passava comigo, né? Acho que Cajá era um nome doce, aí ganhava, conquistava todo mundo, entendeu? A questão é que a resistência minha lá em não ter delatado e a resistência do que me defendeu fora terminou juntando essa coisa, né? Dando e também abriu uma fenda na conjuntura. Quer dizer, o objetivo da minha prisão era botar o movimento de esquerda para defensiva, a igreja, o PCR, a juventude organizada, e convencer as autoridades de cima de que não se podia falar em abertura democrática, que estava um perigo vermelho aí muito grande. Aí o tiro saiu pela culatra, porque foi exatamente o oposto. Primeiro porque eles podiam me prender um dia que quisesse, na hora que quisesse, porque eu era um estudante regularmente matriculado, frequentava a universidade, trabalhava, tinha carteira assinada pela CNBB. Quer dizer, foi um sequestro que visava uma eliminação física mesmo. De alguma forma, em Pernambuco tinha uma corrente muito liberal da Igreja Católica, né? Bem mais à esquerda. Podemos dizer que o Dom Helder era uma cabeça latino-americana da esquerda na Igreja, né? A teologia da libertação, né? É o que ele chamou de teologia preferencial pelos pobres, né? Quer dizer, no fundo era procurar identificar a Igreja com o seu fundador. O Dom Helder se sentia dessa maneira. Então ele renunciava a qualquer privilégio pessoal. Um dia a casa dele foi metralhada, botaram guarda lá e ele pediu aos guardas para explicar o que estava fazendo ali. Ele disse, não, eu estou trabalhando. Como assim? Eles defenderam o senhor mora aqui. Ele disse, não, pode ir embora. Eu disse, não, mas não foi assim. Eu tenho uma empresa que me mandou para cá. Ele disse, pois não. Aí foi. Eu também, mais ou menos nessa época aí, foi preso o padre Reginaldo Veloso, lá do Morro. Reginaldo era o padre da Morro da Conceição. Do Morro da Conceição, que Dom Helder foi lá também. Foi sequestrado, não era prisão oficial, era sequestrado. Né? Então, acho assim que esse fato tornou-se público, mas por conta também, vamos dizer, tem a ver com a conjuntura da época, tem a ver com a coerência, vamos dizer, entre o preso e os que estavam fora da prisão, a continuidade dessa luta que seguiu, a noção de um processo não ser interrompido. Um prisioneiro político, ele tem que sentir que enquanto ele está preso, ele continua um revolucionário. Ele continua com deveres perante a revolução, ele não pode confessar. Podem matar, mas ele não pode confessar, ele não deve confessar. Infelizmente, havia alguns que achavam, depois de um certo sofrimento, tinha que negociar.
E essa não era a nossa linha. O fundador da minha organização, o Manuel Lisboa, ele dizia que qualquer delação é traição. Você tem que saber que o único que você pode declinar é seu nome. Como numa guerra. Um soldado que é abatido, o nome tem que declinar o nome, mais nada. A gente estava numa guerra, como a guerra de classe existe, ela é real. Os pobres estão morrendo todo dia na periferia da cidade, nos presídios. É os pobres. Essa guerra muitos não veem, porque há um aparelho ideológico do Estado para encobrir essa guerra dos poderosos, do rico, contra os pobres. Quando o movimento político cria uma organização revolucionária para dar fim a isso, e for coerente com isso, então ele deve manter essa lógica da guerra. Uma guerra consciente, não é uma guerra para assassinar. Nós não. Aí vamos àquela pergunta se é o preço de consciência ou não, pegou em arma ou não pegou em arma. Quer dizer, eu participei de várias ações armadas. Não caí em nenhuma delas, mas eu participei de 11 ações armadas contra o regime, organizado pelo meu partido. Nenhuma delas era terrorismo, porque o partido era contra o terrorismo. Botar bomba, a gente fez bomba de panfleto, quando não podia entregar, a gente fazia uma bomba para soltar panfleto, não uma bomba. Você dava um tiro e soltava os panfletos, para impulsionar ela. E ela vinha com 200 panfletinhos, a pessoa lá botava no bolso e ia embora. Porque os pontos do ônibus estavam cheios de polícia, a gente não podia mais botar. Ações de terrorista nós não fizemos. Buscar arma no quartel, isso não é terror, é buscar arma. Mas também o que é terror, né? É uma definição, é um conceito muito complexo, né? Muito subjetivo. Mas, digamos, para eles, só em politizar é um terror, é um terrorista. Mas é por conta dessa pressão psicológica, etc. Mas tem uma fronteira que dá para definir, mais ou menos. O que eu entendo como prática de ações que causa, vamos dizer, terror social, no final da disputa, da guerra, talvez tenha lugar para isso. Você está cercando, os refugiados estão cercando o palácio, aí tem uma ponte para estourar, para não passar o inimigo. Mas fora disso, de uma decisão que você vê que aquilo está definindo o rumo de atingir a paz, não tem mais sentido. Então, eu acho que chamar um preso vamos dizer assim, de terrorista, porque pegou uma arma para uma ação que justifica exatamente a ação da politização, da ação revolucionária, não é correto. Eu acho que nisso a Anistia Internacional deveria revisar o que é realmente as ações terroristas das organizações políticas. Aí ficaria ver os fins, os objetivos. Quer dizer, querer mudar a sociedade. Como foi que a burguesia mudou do feudalismo? Na Europa mesmo. Foi com ações armadas também. Ela pegou nas armas. Porque todas as classes sociais, desde o senhor de escravo, como a burguesia, nenhuma quer abrir mão fácil do seu poder. Fácil não abre mão do poder. Matam, torturam, tudo é válido. Busca apoio da igreja, a igreja serviu a esse papel. A igreja tradicional da Idade Média cumpriu esse papel. Então, quando um padre hoje defende realmente o cristianismo primitivo, defende a teologia da libertação, ele está nada mais do que buscando a coerência da sua igreja com o seu fundador. E eu acho que na América Latina, os comunistas de verdade e os cristãos de verdade devem se dar a mão para acabar com esse sofrimento secular de exploração de milhões e milhões de pessoas que trabalham como escravos para os ricos. Que é o que é hoje. Não acabou a escravidão, entre aspas, porque no fundo, essa massa humana que entra num automóvel, num carro, num ônibus para ir embora, volta para cá, estão vendo para quê? Para prestar serviço para os ricos. Porque não é fazendo o que elas querem, não é para dar felicidade a elas. Sim, claro. Você tem o privilégio de estar numa profissão que lhe dá privilégio, que dá uma satisfação, que é trabalhar na arte fotográfica. Um Chico Buarque não pode reclamar da vida. Ele é um artista que está trabalhando, ele não é escravo, ele trabalha no que gosta, faz o que gosta, vai compor na hora que ele está com inspiração. Agora, e o que esses milhões de vão todo dia, desde limpar chão a produzir uma peça, a produzir serviço, fazer serviço, são escravos. Com certeza. Porque eles não estão sendo úteis em nada, eles não estão sendo consultados naquele trabalho, não lhe perguntam nada, ele não pode se dar uma ideia de que aquele parafuso é melhor sendo empregado de outra maneira. Não, nenhuma opção. Portanto, continua a escravidão assalariada, disfarçada, mas é uma escravidão. Então, eu acho que a luta política na sociedade é no sentido de criar uma sociedade mais humana, mais desenvolvida, mais justa e, de fato, igual. Mas não, é justa mesmo. Nós temos uma sociedade justa, igual, de todos trabalharem, todos viverem, buscando a felicidade. O ser humano, como eu digo, a história é que ela tem uma passagem eterna, quer dizer, não tem um tempo para acabar a humanidade. Pode até acabar, mas a vida humana a gente tem o tempo certo, a gente já sabe. Já se fala de poder viver 120 anos, mas 120 anos não é nada perante a história. Mesmo que chegue a 120 anos, isso não é nada. A história, você olha, estamos falando de 500 anos aqui, onde um povo tinha uma vida feliz, pacata, um conselho de ancião que recentemente descobriram peças de mais de 10 mil anos.
para o lado do Amazonas, do Pará, entendeu? De cerâmica. Então existia gente aqui, existia ser humano aqui, trabalhando. Sociedade organizada. Organizada, onde não precisava de hospital psiquiátrico, não se sabe, ninguém encontrou um hospital psiquiátrico, não precisava. Né? Agora, a gente vive numa sociedade que é moderna, mas ela nasceu com essa violência chegando aqui, invadindo todo um continente, toda uma parte de uma experiência do povo aqui, como mostra a experiência do Peru, a experiência do México, a experiência da Guatemala, de uma civilização bastante avançada, com saneamento, com construção de palácio e tudo mais. Então isso tudo é destruído pela força da espada, para submeter um povo, uma terra, à busca de ouro, à busca de mercado. Então tem que parar com isso, porque enquanto isso é que é terrorismo. Foi a cruz na mão e a espada na outra. Uma espada na mão e a cruz na outra para abençoar o corte e a maldade dessas pessoas, a escravização dessas pessoas. Então acho que o povo não está precisando desse tipo de sociedade. Nós precisamos de reconstruir, de fato, uma sociedade em que o homem fique de bem com a natureza, com ele mesmo, com o seu semelhante e com a natureza. Então, tu imagina a hora que esses recursos que são gastos com essa guerra, com essas bombas, com essas ogivas nucleares, tudo isso for investido em cultura, educação, em agricultura, em tratores. Quer dizer, nós não vamos precisar de produzir nada com veneno para o povo, para poder ficar mais rico, produzir mais rápido, porque a gente tem a eternidade toda para viver. A questão é que meia dúzia de famílias dominam o mundo. Dominam o mundo e são insaciáveis na sede de ter mais. Não tem um limite, não existe um limite de quanto que o sujeito pode ter, né? Exatamente. Então está aí a Amazônia sofrendo o que está sofrendo, uma coisa que certamente atinge toda a humanidade, pelo bioma, pela riqueza que tem animal, vegetal, humana e tudo mais, por conta do lucro de quem, para aumentar a disputa de quem está com mais. Porque os capitalistas têm a chamada guerra entre eles próprios, quer dizer, essa guerra interimperialista, disputa de quem, se perde a concorrência, ele não quer perder a concorrência. Então leva uma falência, compra aquele passivo de banco contra o outro banco e está mapeando tudo no mundo que tem. E a questão, depois a gente volta para outro assunto, a questão da Amazônia hoje, por exemplo. Aí as pessoas dizem, mas a Amazônia é do Brasil, a gente faz o que quer com ela. E não é muito bem assim, né? Acho que a questão da Amazônia extrapola a questão nacionalista. Ela é um bem da humanidade e deveria ser defendido e protegido pela humanidade toda e não simplesmente por alguns brasileiros que nem sequer a defendem, né? Exato. Esses brasileiros que atualmente recusam, por exemplo, a participação da Suécia, aqueles que querem submeter a Amazônia e o Brasil aos Estados Unidos. Que em vez de beijar a bandeira do Brasil, beija a bandeira dos Estados Unidos. Então é um falso nacionalismo. O caso já tem um outro chamado Atílio Boron. Sim, a gente que ele sociólogo, cientista político. Que ele fala que a gente está indo para um momento atual, para a gente terminar essa coisa que você falou da Amazônia. Ele fala que nunca na história... Primeiro ele fala que os Estados Unidos chegaram muito tarde à partilha imperialista do mundo, né, depois que ele foi colonizado pela Inglaterra. Ainda chegaram muito tarde porque eles estavam ocupados em destruir, em conquistar o Oeste, ou seja, em destruir toda a população, né, originária, os povos originários norte-americanos. E ele fala que hoje nunca é tão importante como nesse momento atual que a gente está vivendo, a manutenção pelos Estados Unidos, ter consciência, ter certeza de que eles têm o poder nesse paredão que as Américas formam. Porque se você pensar, né, o mundo como blocos de continentes, né, você vê que a gente forma do sul da Argentina até ao norte, forma um paredão, né, e que nunca foi tão fundamental para os Estados Unidos no momento atual, como é atualmente, manter esse paredão, entendeu? Por isso que eles buscaram destruir as experiências de governo mais à esquerda, mais socialista. Todas, no né? Brasil, na Argentina, quer dizer, na Venezuela, no Equador, na Bolívia. E o ódio contra Cuba. Você deve ver que agora aumentou, recrudesceu o bloqueio. A lei Helmut-Burto hoje é um desastre, é um genocídio, é um crime que está se cometendo. E a humanidade não vê nada. A ONU aprova que é contra, mas não faz nada para que isso pare esse bloqueio. Então, o que eles queriam
era exatamente isso. Ter um grande quintal, uma casa grande lá em cima no norte, e o resto um grande quintal, para que aqui se formasse um mercado comum para eles. A ALCA era um projeto desse, Sim. mas o governo Lula terminou dificultando, porque o Brasil, como um país grande, um mercado grande, e com a ALCA terminou juntando outros países, com a igreja, nesse momento, teve uma ação importante, a CNBB, com um grande abaixo-assinado para impedir o projeto ALCA. Né? E nisso via também os Estados Unidos perdendo mercado, porque estava a China, começando o mercado como europeu. E eu acho que a gente tem que ter uma política onde o Brasil possa ter uma relação com todos os países, com todos os continentes, nem que subordinar aqui, nem a China, porque a China também hoje é um país buscando vantagem para ser hegemônico no mundo, para disputar melhor com os Estados Unidos. Então eu acho que nós devemos erguer a bandeira do humanismo, a bandeira da classe trabalhadora, construir a sua soberania, a sua democracia, um projeto de democracia popular e de soberania popular, onde o povo tenha realmente o controle do governo, inclusive, dos governantes, do poder, senão fica aí a meia dúzia mandando, ou achando que estão mandando, e quando a gente menos espera, volta à estaca zero, como foi recentemente. Nos processos, eu queria falar da questão da democracia, né? Porque, assim, eu não penso em entrar na discussão muito aprofundada de erros e acertos, né? dos governos, de cada governo democrático, entre aspas, que o Brasil teve, ou esse tipo de coisa, o processo de democratização. Eu gostaria que você falasse sobre o que é a democracia para você, porque tem a contradição, a tentativa de mostrar para as pessoas que a democracia é uma forma de governo, ou é alguma coisa, ou a democracia como um processo interminável, porque eu não sei quem é que fala que o preço da liberdade é a eterna vigilância. De quem é que é isso? Veja, assim, que a questão do que é que aconteceu no Brasil nesse período, né, onde se acreditou que tínhamos uma democracia, que hoje também já não temos mais, nem mesmo o que tínhamos antes. olha, se você pegar o termo da democracia mesmo, da definição dos gregos, que é o governo do povo, né? O governo do povo, demo em grego quer dizer povo, democracia. Cracia é dominação e dominação do povo. Um governo em que o povo domine. Essa que seria. Mas nessa época mesmo que foi definida assim, por Aristóteles e todos aqueles teóricos da época, já lá os escravos não votavam, não fazia parte do povo, né? Então, não é uma bem democracia. Democracia é todo ser humano de uma cidade, de um país, de um continente, do mundo, poder trabalhar, administrar o excedente do seu trabalho, que é aquilo que faz o governo. O governo arrecada impostos, o que é a parte excedente, desde o primeiro. O Estado foi inventado a partir do excedente de produção. Até não ter escravo, não tinha excedente de produção. As pessoas trabalhavam e viviam para comer o que a safra, a cada época tinha, e era para aquilo que a vida servia. Depois que aparece o excedente, é que começa o termagem, o dominar e vir o escravo, etc. Então, acho que nós temos que compreender que democracia acabou ali e iniciou um processo de não democracia, que passou a ter nome de democracia mais na frente, mas não é democracia. Eu acho que democracia, eu me conformo com o termo de democracia popular, mas mesmo assim é meio confuso o que significa isso. Mas significa que trabalhadores, povo seria todos que trabalham, todos que produzem. Quem explora, para mim, não é povo. É população, é parte da população, mas não é povo. Povo são os que trabalham. É um conceito que vários estudiosos já deram. Mas se não quiser se agarrar a ele, vamos fazer todas as pessoas que trabalham. Essas pessoas podem e devem governar a sociedade, opinar sobre a forma de governo, sobre a melhor forma de nos reger, de nos governar. Então, tanto é que está justo que os primeiros dirigentes da comunidade humana que cumpriam esse papel não tinham salário por isso, ou não tinham privilégio por isso. Era pela sua sabedoria e pelo seu exercício de solidariedade. É um serviço vocacional. Então, os governos, por exemplo, no período dos países socialistas, verdadeiramente, ainda antes das suas distorções, os parlamentares também não recebiam dinheiro.
ser operário, ou dentista, ou fotógrafo, e se você for deputado, ou vereador, ou membro do governo, você vai fazer por sua vocação. Mas o seu salário é o do trabalhador. Não, eu preciso me dedicar, senão eu não vou fazer os projetos. Tudo bem, mas vai ganhar o que ganha o trabalhador. O que a sua profissão lhe dava. É porque historicamente foi se criando uma distância muito grande entre, até mesmo entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual também. Mas particularmente o administrativo. É. O cara que está administrando, trabalhando com o dinheiro do povo, os impostos que ele arrecada, essa camada dirigente passou a ter um privilégio muito grande, que veio no que está aí, o chefe de Estado, o serviço de Estado. E no Brasil se construiu uma cidade para fazer isso. Aí é absurdo. Nos países socialistas, a maior distância que chegou a ter, quando estava funcionando mais ou menos, antes de estar enveredando para o caminho de retorno ao capitalismo, a maior distância entre o menor e o maior era 7 salários, 6 salários. Aqui nós não temos nem como contar. O cara ganhar R$1.000, outro ganhar 150 mil por mês, 200 mil por mês. Então eu acho assim que democracia é um processo, sim, até o homem, não é difícil, essa palavra até, quer dizer, é um processo que o homem terá que reencontrar essa maneira, que no fundo terá alguma semelhança com a noção de como começou a humanidade, de viver bem com a natureza e consigo mesmo. Uma sociedade em que as pessoas possam trabalhar. O Marx chega a falar que o fim do dinheiro só se acabará, do feitiço da mercadoria e do dinheiro, quando você trabalhar e você receber de seu salário, acabar o sistema salarial, esse sistema salarial que nós temos, e você receber um certificado pelas horas trabalhadas. Com esse certificado eu vou trocar por o trabalho de outro companheiro que produziu tecido, que produziu uma máquina como essa e etc. Então, quer dizer, é um certificado pelas horas trabalhadas que me dá o equivalente ao que eu trabalhei em troca do que eu quero. Então você vai voltar a trocar trabalho, em vez de você comprar mercadoria. Porque mercadoria é para ter lucro, tá? A noção de lucro. De coisa que vai para o mercado. Na hora que eu trabalho e troco o meu trabalho, e troco o meu trabalho pelo trabalho do outro, eu estou numa sociedade mais justa, eu estou trocando trabalho, equivalente. Então vai ter alguma pessoa que trabalhou como engenheiro ou trabalhou com obra menos sofisticada, e então vai ter um valor, porque, mas é tudo quadrado, tudo igual, o homem não é igual. Sim, não, respeita a diferença. Mas tem uma equivalência que resolve esse problema. Como você ia comprar um bode e não tinha dinheiro, trocar por uma cabra, depois por uma vaca, inventar a moeda para diminuir, porque você não podia trocar esses objetos. Então nós vamos ter essas horas trabalhadas das pessoas, tem uma equivalência para poder você se relacionar, para não estar comprando mercadoria, porque mercadoria implica lucro para quem está vendendo. E é possível você ter que se libertar dessa história do lucro. As pessoas precisam trabalhar e permutar o seu trabalho, o seu serviço de um para o outro. Isso é possível, de uma forma muito mais civilizada, mais na frente. Já tem várias experiências de pessoas que estão, digamos, criando outra. Por exemplo, lá na Dinamarca já criaram um grau de desenvolvimento, mesmo dentro do sistema capitalista, lá só todo produto é agroecológico. Já não tem essa separação mais. As florestas foram repovoadas, os animais, os rios foram limpos, não tem esgoto. E as pessoas andam mais a pé. Os ônibus, precisa menos de carro, tem menos carro, está diminuindo a quantidade de carro privado lá. Chegou a hora de tu almoçar, né? Pronto, Cajá me deu o seu conceito para capitalismo. A sociedade capitalista é uma sociedade cuja marca é a desigualdade social extremada, levada ao extremo. Por um lado, a abundância de bens e, por outro lado, a abundância de a ausência total de bens. De maneira que gerou em um polo riqueza, o luxo, a opulência, e no outro polo o desemprego, a fome, a miséria e, vamos dizer assim, um estágio de regressão humana ao ponto em que se dá um embrutecimento violento do ser humano. Isso é o retrato da sociedade capitalista. E a marca das relações entre as pessoas é a violência. Tem a violência institucional, que é a própria exploração, que é o próprio tipo de sistema de salário e de emprego.
e a violência daqueles que nem sequer conseguem trabalhar para obter a alimentação, e a violência maior de todas, que é a do Estado, para tentar apaziguar aquilo que é impossível apaziguar, né? Que é como se você quisesse juntar para uma convivência sadia a raposa e a galinha. Quer dizer, chega-se a um ponto em que a segregação por meio da prisão passa a ser a maneira do rico se livrar de uma parte da população. Então nós temos a quarta maior população encarcerada do mundo. E quando você vai julgar as causas reais dessa quantidade de gente encarcerada, né, é a situação de miséria em que elas vivem e procuram, através de pequenos furtos, de pequenos roubos, etc., terminam se iniciando na escola do crime, terminam sendo presa fácil das organizações das drogas, do tráfico de armas, das drogas, que por trás de tudo isso estão os poderosos, estão os bancos. Ninguém pode, tanto dinheiro que esse tráfico precisa de banco para operar isso. E esses bancos, as armas também. Então, nós estamos numa situação em que eu não vejo solução de paz, de uma sociedade que mereça de fato o nome de sociedade humana dentro do sistema capitalista. Isso seria uma descrição rápida do que seria o sistema capitalista. Mas ainda assim existem países que têm um equilíbrio entre os mais ricos e mais pobres, tem um equilíbrio e onde não existem populações carcerárias também, e ainda assim são capitalistas, alguns países da Europa. Sim, no norte da Europa, os países nórdicos, como se chama, Suécia, Dinamarca, Suíça, Bélgica, mas são pequenos países, são pequenas populações. O maior país ali tem 8 milhões de habitantes. E vamos dizer assim, também já um processo civilizatório milenar. Nós temos metade de um milênio. Então você tem uma situação onde vários fatores explicam aquela situação, vamos dizer assim, mais amena, mas não menos também dolorosa. Eu cheguei a ver na Dinamarca, especialmente na sua capital, trabalhadores de caixa trabalhando no calçamento, retificando o calçamento, e as calças rasgadas no fundo da calça, lá na bunda, nas nádegas, ali a calça. E me lembrei do Nordeste, dos nossos trabalhadores, mas Copenhague, sim, Copenhague. É bem verdade que aquela pessoa, quando termina, tem um carrinho velho para ir para casa no seu carro, ou tem um bom metrô para ir para casa, um ônibus que chega na hora. Mas eles também são beneficiados pelo processo de expoliação do sistema capitalista imperialista, né? Os grandes países, as grandes companhias, tipo Volvo, grandes companhias modernas de caminhão, tudo são daqueles países. E então, a mais-valia dos nossos países, termina chegando para lá. Né? Então, essa sociedade capitalista que ameniza um pouco determinados lugares é a custo do sofrimento de outros lá fora. O Congo belga, a quanto de ouro, de quanto de minério foi do Congo para a Bélgica, quer dizer, para poder melhorar a vida daquele povo lá. Enquanto o povo Congo via como o povo africano hoje é pobre porque enriqueceu a Europa. Além do recurso humano, que é o recurso mais precioso que há na face da terra, roubado da África para ser escravo no mundo, as suas raridades, as suas preciosidades, seus minérios raros também foram extraídos para servir não ao desenvolvimento da África, mas dos capitalistas mais ricos do mundo, os imperialistas. De maneira que é um sistema que tem... Então, Helder Câmara dizia que o capitalismo é intrinsecamente perverso. E o socialismo é perverso quando pervertido, quando distorcido, dizia ele, na sua linguagem de sacerdote, de homem de esperança, etc. Então, eu acho que assim, a própria natureza do sistema capitalista
que é baseada na concorrência, na propriedade privada, do ter mais, da espoliação de um sobre o outro, quer dizer, foi levando a chegar ao que é o imperialismo. E o que dizer das guerras? Não há coisa mais triste do que um povo trabalhando, como você vê na Síria, e de repente uma bomba acaba a vida de criança, de idosos, numa população, um bairro inteiro, no outro bairro. Tudo pela ganância dos poderosos, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos, naquela região. Esse povo não é justo que padeça desse sofrimento inteiro. Então esse sistema, se fosse bom, que é o sistema que predou mais tempo na face da Terra, ele teria resolvido os problemas. Entendi. Você vê os países mais desenvolvidos, tipo, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que mais, vamos dizer assim, surrupiou recursos do mundo, tem a maior população carcerária do mundo, é lá nos Estados Unidos. 10% da população de Nova York mora debaixo das pontes, não tem casa, e recebe o sopão da prefeitura. Como é que pode? Se é o país mais rico do mundo, Modelo. então poderia, pelo menos no seu modelo país, de democracia, acabar e dizer, não, o capitalismo tem saída, a gente deu saída, mas é onde está a maior violência, o maior filme de violência vem dos Estados Unidos. Então eu acho que isso deixa claro que esse regime, ele é uma violência. Eu acho que o ser humano que enxergar o bem no capitalismo, ou ele é tremendamente alienado, ou ele é um capitalista consciente de que tem que defender o regime porque é bom para ele e sua família. Porque eles não precisam. É nisso que é baseado, né? Eu creio que sim. Eu acho que... Aí alguém pergunta, mas e por que ninguém acabou com o capitalismo? Ora, primeiro, ele está baseado na violência. Segundo, tem um Estado forte, militarizado. Até as fábricas estão militarizadas. As escolas estão pensando agora em militarizar. Então ele é sustentado pela violência e pela corrupção, pelo suborno da violência, pela corrupção. E aparece de tempo em tempo os demagogos que vêm falando mal contra a corrupção, mas a corrupção é inerente ao sistema capitalista. Ele nasce quando nasce o interesse do ter mais. Quando você... A mais-valia é uma forma de roubo. Só que é legalizada. Eles botam como uma coisa legal você botar um ser humano para trabalhar para outro. Mas um ser humano não foi feito para isso. O ser humano é igual ao outro. Como é que eu vou trabalhar para outro, limpar o chão do outro, fazer os mandados do outro, porque ele me pagou, porque ele está me alugando, ele está me comprando. Então eu acho que o sistema capitalista ele não tem como sustentá-lo do ponto de vista do humanismo. Não há como sustentar. E está fadado ao fracasso, ele é um rotundo fracasso. Não está fadado, ele já é um rotundo fracasso. Porque teve esse tempo todo para demonstrar que ele era justo e não pôde demonstrar. O segundo país mais violento do mundo qual é? Diz que é o Japão, que é a Alemanha. A taxa mais alta de suicídio do mundo é no Japão. Inclusive. É Japão. Quer dizer, então a gente não pode fechar os olhos à realidade. Porque quando dizer que os Estados Unidos é bom, que o capitalismo é bom porque tem um PIB alto, mas esse PIB é para quem? Quem está incluído nesse PIB? Quem é? Quem usufrui ele? Que é isso exatamente? Quem é o beneficiário dessa contabilidade? Os ricos dos Estados Unidos. As famílias mais ricas do mundo, que hoje são marcas de automóvel como Mercedes-Benz, Volkswagen, essas famílias, quer dizer, elas têm o direito de 2, 3, possuírem mais 2/3 do recurso da humanidade. Uma humanidade com 7 bilhões e meio, tem 3 bilhões passando necessidades, carência grande. Quer dizer, a metade da população. Quando você já tem recurso na face da terra, tecnologia na face da terra, suficiente para todos viverem bem, sobrando serviços e bens. Então é um sistema comprovadamente ultrapassado, mas tal qual um morto naquelas perto de Luiz Marinho, aqui de Pernambuco, artista do imaginário popular, tem aquele defunto que não quer ir passar por tudo, não quer morrer. Então o sistema capitalista é um defunto, um regime ultrapassado que não quer reconhecer que tem que dar passagem a um outro estágio de sociedade, a um outro nível de organização social, onde as pessoas possam viver melhor. Agora me diz uma coisa, na situação atual do Brasil. Você tem falado do socialismo que eu não falei. Esse é o conceito de capitalismo. Então vamos ao conceito, porque eu não estava certa qual que é que você queria conceituar o socialismo. Então. Aí eu conceituei capitalismo. Então, vamos conceituar o socialismo.
Bem, o socialismo, ou o comunismo científico, a gente primeiro tem que compreender de onde vêm essas palavras. O comunismo quer dizer, o capitalismo vem de capital. Quer dizer, o centro é o capital, é o dinheiro, é o trabalho acumulado. No comunismo, a própria expressão diz, o centro é o comum, é o coletivo, é o bem-estar de todos. Senão, não é. Se for, tem que ser assim. E nós defendemos o que é real. Nós lutamos pelo que é real. Então, essa palavra comunismo, ela é muito antiga. Né? Já antes de Cristo, já havia quem falava de socialismo e de comunismo. Entendeu? Aquele livro, a história do socialismo e das lutas sociais de Max Beer, ele fala das sociedades socialistas anteriores a Jesus Cristo. E mostra as trocas de experiência de trabalho, de bens de uns com os outros, sem ninguém explorar ninguém. E isso era perseguido na época. E Jesus só foi perseguido porque chegou a dizer que era mais fácil um rico passar no fundo do camelo, um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, que é da justiça. Ele queria falar por parábolas. Porque o rico não admitia que deixasse de ter uma grande parte da população para trabalhar para eles. Ele não pode imaginar isso. Como é casa grande? O senhor de engenho podia imaginar ele sem escravo? Isso era um absurdo, era motivo de ser preso, o subversivo. Não é? Então, aí vem os socialistas franceses, utópicos, basicamente o mais conhecido, o Saint-Simon e o Fourier, que fala, quer dizer, de que as pessoas podem trabalhar e usufruir do seu trabalho, reverter isso coletivamente, sem um explorar os outros. Há um britânico, Robert, como é que chama o sobrenome dele? Que era um empresário que aderiu ao socialismo utópico e socializou suas empresas. Produção de lã, de tecidos. E ele chegou a estudar que naquela população vizinha da fábrica diminuiu as taxas de crimes, do alcoolismo, de prisões, e foi onde se introduziu primeiro no mundo o chamado jardim de infância. As crianças foram para a escola. Robert Owen, esse empresário, também caiu em desgraça para a alta sociedade da qual ele era membro. Sociedade social, sumiu das colunas sociais. Como ele cedeu a empresa para os operários, para ser coerente, em pouco tempo melhorou a vida de todo mundo, mas logo foi à falência porque o socialismo não foi ser feito para ser uma ilha. Já é um milagre. Cuba está sobrevivendo há 60 anos. O socialismo foi concebido como uma sociedade universal, para todos viverem e trabalharem coletivamente, não um grupo trabalhando em regime de guerra para atacar os outros. O profeta Isaías, uns 700 anos antes de Cristo, ele defendia que um dia os homens trabalhariam e com as suas diferenças unidos, pastando no mesmo lugar como o lobo e o cordeiro. E que as armas, as espadas, que era a arma da época, seriam fundidas para produzir tratores e não armas. Então é um sonho muito antigo. Né? E Karl Marx trabalha essa cultura, investiga a história da humanidade, investiga essas doutrinas que se surgiam ao longo do tempo. A mais consistente e mais longa foi a do cristianismo, por mais que foi desvirtuado, pervertido, para usar a expressão de Noel, foi tremendamente pervertido. Ele estudou isso e chegou a compreender, pela economia política, né, que os homens foram acumulando riqueza, produzindo melhorias de vida, de tal e tal, e até ter um excedente grande, na medida que ele foi produzindo seus utensílios, os seus materiais, suas tecnologias, e efetivando, mudando o ritmo de produção. E ao mudar a produção, ia mudando as outras culturas, as outras coisas, inclusive a moral também. Então, isso era um bem que não era eterno, era uma coisa transitória, que correspondia a cada época. A cultura, o costume, e a ética e a moral também. Então, a definição do que é o socialismo é uma sociedade onde a economia é socializada.
os meios de produzir, os instrumentos de produzir e a própria produção é socializada. Quer dizer, ela tem como objetivo servir à sociedade. Então, a sociedade socialista, ela não produz mercadoria, ela faz os produtos e os bens que a sociedade quer, mas não para ter lucro, para ganhar dinheiro, para prestar um bem-estar maior. Não necessariamente os bens materiais também. Os bens materiais que eu digo vamos dizer, Não do são dia a os dia. materiais. Os bens materiais do dia a dia, Sim. o alimento, a roupa, etc., bem como os bens espirituais, a cultura, o ensinamento, o conhecimento, a vida espiritual. Quer dizer, se a sociedade capitalista é ter mais, a lei no socialismo é atender às necessidades materiais e espirituais cada vez crescentes do homem. Não aumentar seus lucros, mas aumentar o atendimento das necessidades materiais e espirituais. Veja só, se você tem, no exemplo da nossa conversa, 75% que não lê ou que não tem apreço, se ele não sabe ler nem interpretar, ele não tem por que comprar livro. Mas na medida que essas pessoas passem a ter um nível cultural desenvolvido, coisa que o socialismo fará necessariamente, quer dizer, acabar com o analfabetismo, acabar com o embrutecimento do homem, então ele precisa adentrar na literatura, no conhecimento humano, na experiência humana que está nos livros, em boa parte nos museus, na história, na fotografia. Então significa o seguinte, que na medida que eu me civilizei dentro desse processo, eu vou ter necessidades que eu não tinha antes. Eu vou precisar comprar literatura, eu vou precisar comprar jornal, eu vou comprar fotografia, eu vou comprar obras de arte. São necessidades espirituais que eu não tinha. Então, portanto, é crescente cada vez mais. Quanto mais um homem torna-se mais homem, no sentido de homem, de mulher, de ser humano, quanto mais ele se torna humano, mais ele necessita de bens espirituais que ele não precisava. E diminui a boa quantidade dos bens materiais que ele achava que precisava. Por exemplo, você não precisa ter 20 sapatos, 10 sapatos. É muito. Só usa um de cada vez. E é comum as pessoas terem 10, 15, 20 sapatos, 20, 30 vestidos, 50, quando ele só usa um de cada vez. Quer dizer, mas a imposição da moda, que é uma artimanha do capitalismo, está se renovando, e se vendendo, se reciclando, e acha que está prestando um serviço, mas de pura futilidade. Uma lâmpada que durava não sei quantos mil quilowatts por ano, e tacava mais rápido para poder comprar outra. Vários aparelhos, vários objetos, diminuíam sua longevidade para dar lugar a comprar mais e assim o capitalismo continuar produzindo riqueza. Então o socialismo seria uma sociedade onde Marx caracterizou da seguinte maneira: de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo o seu trabalho. Essa é a lei, vamos dizer, básica da sociedade socialista. De cada um segundo, uma sociedade que exige de cada um segundo a sua capacidade. Quem pode dar mais, quem pode dar menos, dá menos. E a cada um remunera segundo o seu trabalho, por uma forma de uma remuneração que já não é mais o salário propriamente dito, porque o salário está em função do lucro, da extração da mais-valia. Aquele excedente que ficasse para o Estado socialista teria que ficar para melhorar a qualidade de vida dos pobres, das crianças, dos idosos, porque já não há mais pobres e ricos, nem trabalhadores, nem patrão, na medida que todos vão trabalhar e fazer a gestão do Estado de acordo com a eleição, digamos, imperante nessa sociedade. Então, desta maneira, nós teremos. Esse é o primeiro estágio, isso chama-se o estágio socialista. No segundo estágio, esse socialismo é uma transição do capitalismo para o comunismo. No segundo estágio da sociedade nova, que é a sociedade comunista, então essa sociedade exigiria, ou exigirá, de cada um segundo a sua capacidade e retornará segundo a sua necessidade. Já é diferente. Você tem 60 anos, necessita gastar uma parte do seu recurso com remédio. Por exemplo, uma pessoa com 20, 30 não precisa. Então, quer dizer, são diferentes. Então, aí já se vai, veja o conceito de democracia, aí já se vai vivenciar uma democracia muito mais próxima, mais profunda, vamos dizer assim, porque as pessoas são muito desiguais. Quando eu nivelo o salário e as condições de tratamento, mas uma criança e um idoso não é igual a um adulto.
eu preciso contemplar direitos para essas pessoas. Todos são portadores de direitos. E tem que ser provido aqueles que não podem serem automantidos. Como é que vai mantido? Equilibrando uma parte desse excedente do que estão em idade produtiva um pouco mais. Então, sempre terá, digamos, uma parte do que eu produzi se destinando à sociedade, a um fundo social para garantir justiça com essas pessoas que já não podem trabalhar, ou porque estão nascendo, ou porque já trabalharam muito e precisam de conforto no final de sua vida. E aí, a ideia que Marx, quando ele define esse estudo, ele coloca que o ser humano vai precisar no máximo de 4 horas de trabalho. E o restante será para enriquecimento acadêmico, turístico, viagens, estudar outras profissões, outras culturas, outras línguas. Mas 4 horas é suficiente para o homem se manter e dar uma colaboração para a sociedade. Mas em todos esses formatos, né, de pensamento de uma sociedade nova, uma coisa que não seja esse caos que a gente está vivendo, ainda resta a possibilidade da distorção que aconteceram na nossa experiência de socialismo, né? Claro. A distorção do Estado, né? A distorção do que fazer com os que discordam disso, né? O papel da liderança nesse período, para não ficar iguais àquele que combatia. O que é que acontece com os caras que, por exemplo, citando a Rússia, a União Soviética, que foram enviados para a Sibéria, né? O que aí é um outro tipo de né, de exclusão pela discordância. Então sempre vai restar essa questão, tanto dos discordantes quanto de quem vai gerir esse poder. É o Estado. Que formato seria esse? É uma coisa muito complexa. Claro, entendi. Veja só, por que existe esse... Acho que especialmente porque a gente não tem exemplo disso, né? Mas também se você pensar no século, acho que do século XVIII, sei lá quando, não tinha... A República era uma coisa impensável. Claro. Então, se a República era uma coisa impensável, a gente precisa de começar a pensar outra coisa. Claro, né? Claro. Pior se for mais longe. Quando estava no escravismo, havia quem defendia a democracia e era tido como louco. Mas era preciso sonhar. O Zumbi aqui tentou a experiência de um governo autônomo. Lá não tinha escravo. Lá não tinha empregado. O excedente do quilombo daquela cidade era trocado com o excedente de outro quilombo. Mas era proibido o trabalho escravo e o trabalho de um para servir ao outro. Também no norte do continente, naquela ilha que foi dividida em 2 países, a República Dominicana e o Haiti, que era um só povo, ali houve uma revolução de escravos e os escravos pegaram o colonizador francês. Se não fosse Napoleão vir sufocar em sangue a guerra, eles e tomaram o estado todo, foi um pedacinho que nem Zumbi, tomou o estado inteiro, fizeram uma revolução. Então é possível sim criar sociedades, esse sonho da nova sociedade, de justiça e de igualdade, ele é real, ele é possível ser alcançado. A Revolução de Rússia de 1917, é um exemplo apenas, é um clarão para mostrar que o homem pode dominar a máquina do Estado em favor dos pobres, dos trabalhadores, dos pequenos. Que aquilo ali era dos czares. Né? Quer dizer, quantos não foram para a forca? Quantos não foram torturados? Então foi possível mostrar uma sociedade que foi encontrada no arado, botado na bomba atômica. Quem primeiro botou o homem lá em torno da Lua. Que era a coisa mais impensável mesmo do ponto de vista da teoria marxista, que a revolução aconteceria numa sociedade industrializada. Exato, mas aconteceu dessa maneira. Nos mais pobres atrasados, assim, atrasados no sentido mas tem várias obras de Marx e carta de Engels, e obras de Engels também mostrando a sua mudança, a sua inclinação de que tinha um potencial muito grande da sociedade russa, né? Há vários documentos, já em português, onde mostraram que esses 2 sábios que na época estavam, vamos assim, passando na sua lupa de conhecimento, todo o conhecimento humano, desde as primeiras comunidades até aquele tempo, mostrando o potencial que havia naquele lugar. Bem, qual é o risco? Mas como é que é uma cidade que surgiu tão bonita, uma sociedade nova, com tanta promessa de justiça, se desviou desse caminho? Claro que o risco é grande. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma cultura milenar da propriedade privada, do ter mais, do egoísmo. Porque o egoísmo nosso, o individualismo nosso, o personalismo que há na sociedade, que há nos homens, nas mulheres, ele tem uma fonte, que é a propriedade privada.
o nosso berço, a nossa criação, induz em nós esse culto à propriedade privada, ao meu. Nas comunidades primitivas dos povos, não tinha esse verbo. Os antropólogos, os especialistas da língua, inclusive, já chegaram a isso. Havia o da gente, o nosso, o da comunidade, porque esse verbo, nessa primeira pessoa, praticamente não existia. Isso que aí era essa privada. família maior que você vive buscando ser parte dela, né? Compreender essa família maior, que é quando não existia a propriedade privada, não tinha necessidade do Estado. E não tinha necessidade né? disso. Portanto... E nem mesmo não existia, como não existia a mais-valia, não tinha a necessidade da distinção entre o seu filho e o meu filho, eram todos da mesma comunidade. Exato. E não tinha necessidade sequer da... Nem a herança genética não era também uma preocupação. Não era, porque se você não tinha herança para deixar, não precisava estar tão preocupado com a linhagem paterna ou materna. A materna, porque como o sistema matriarcal foi durante muito tempo um sistema comunal, uma experiência comunal, quando passou a linguagem, isso é curioso, quando passou a linhagem, o ser humano ser identificado pela linhagem patriarcal, a partir dali era porque era o nascimento da propriedade privada, para poder deixar bens. A herança começa com essa história aí. Então, o fim da linguagem, o fim do matriarcado coincide com o surgimento, mais ou menos, numa coisa exata, da propriedade privada. E, consequentemente, da escravidão, que é a punição. E do sedentarismo. Se a gente fosse falar do sedentarismo, já se conseguiu. Não, ainda no matriarcado, você conseguiu um pouco de domesticar animais, você conseguiu um pouco de coisa das sementes mais selvagens, você também conhecido, e começou a ter uma certa agricultura, uma certa... em vez de você ficar correndo no rio das águas para poder ter, você começou a fazer um açude, algumas coisas. Mas isso é uma experiência longa, isso demora muito tempo. Quando ela chega no apogeu, que é quando você tem excedente, aí vem a propriedade privada e a necessidade da linhagem paterna ser estabelecida. Agora, se a gente pensar, por exemplo, se a gente pensar nessa possibilidade de uma sociedade nova, a gente teria que começar ensinando as pessoas, as crianças, a fazerem perguntas. E que o mundo não foi sempre assim como está. Essas perguntas, para chegar a uma conclusão de que essa etapa que nós estamos vivendo é uma etapa apenas. E não porque o mundo é assim, porque fez assim, Deus fez assim. Não, o mundo não é assim, o mundo está assim. Mas isso é plausível, porque ele já foi diferente e será diferente inequivocamente. Terá que ser diferente, quer queira ou quer não queira. O mundo será diferente, porque foi diferente no passado. Então, como impedir essa influência da tentativa de desvio, de buscar o comodismo, de buscar o individualismo, de buscar o privilégio, se você tem todo esse período milenar de cultura privada, particular. Então é uma tentação muito grande, depois de uma vitória, de uma revolução, das pessoas, dos líderes, se não avançar a revolução no sentido de acabar mais frente, transitar rápido do socialismo para o comunismo e acabar o Estado e todo mundo virar socialista, o que acontece? Há uma estratificação, separação, privilégio de você achar que uma camada de gente que nasceu desses filhos, desses dirigentes, já achar que eles têm um lugar diferente e especial em relação aos outros. Por isso essa reeleição de pessoas não é uma coisa benéfica. A gente precisa que os líderes revolucionários sejam, de fato, fomentador do fim do Estado e do fim do partido, para que, na medida que você não tem mais gente analfabeta, não tem mais gente alienada, você não precisa de ter o líder e os liderados. Acabou, porque você levou o nível do liderado até o nível do líder. Mas no Brasil a gente está indo na direção contrária. Sim, é verdade. É verdade. Mas isso é provisório, isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Eu acho que também a gente pode dizer o mesmo na Rússia. Também vem um ciclo ao contrário. Você que teve lá recentemente, aquilo é o contrário do que se viveu lá há 50 anos atrás. É o contrário. O monopólio, a máfia deslocou-se para Moscou. Aquele neon, aquele encanto, aquela coisa, aquela festa é para os ricos. Os pobres estão lá na periferia. Perderam direitos. Bem, aí você diz, mas como é que pode acontecer de que esses dirigentes ou que esse novo Estado não faça, digamos assim, a exclusão do seu opositor, do seu concorrente, daqueles que divergem de você? Bem, eu creio que as divergências devem ser tratadas politicamente, como um assunto
benéfico à política. E não como uma coisa maléfica e não uma coisa a ser encarcerada. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que compreender. Primeiro, a União Soviética foi o primeiro Estado a fazer a revolução, abriu uma fenda no mundo capitalista, dividiu o mercado, que era uno, ficou uma parte de um mundo e outro mundo com outra forma de existir. Então, todo esse restante do mundo conspirando contra eles. A Alemanha foi para cima e os outros bateram palma. Batendo palma. Os Estados Unidos batendo palma. Só quando viram que a União Soviética, mesmo sozinha, conseguiria derrotar, que chegaram para fazer um acordozinho para tirar uma fatia do bolo. Mas a verdade é que os russos sofreram pouco de Alamassou. Quem lê a história russa, que foi Leningrado, Stalingrado, que foi aquela resistência, aquele povo sendo quase destruído. Mais 10 milhões de pessoas morreram no período da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, é muito... da Inglaterra morreram 400 mil pessoas. Isso é quase nada. Entendeu? Então é o seguinte, eu acho que, primeiro isso, nós temos que perceber que há um mundo inteiro que se volta contra um país que fizer a revolução, se ele for um país grande, um país significativo, para derrubá-lo, por uma questão do mercado. Segundo, tenta botar por baixo a contra-revolução, a quinta coluna. Quer dizer, então isso mexe com a questão da democracia. Uma democracia, quer dizer, se os cubanos tivessem vários partidos lá, eu acho que a coesão de Cuba custou muito. Se você perguntar, o Fidel uma vez disse, não, eu não acho o modelo ideal só ter um partido, não. Mas eu acho que sem mais de uma que a gente não teria vivido, nós não sobreviveríamos, porque os caras compram os partidos. Chega e compra, como aqui faz e compra. Então, quer dizer, a revolução precisa se defender. Então eu acho que não é necessário, não precisa de Sibéria, de Gulag, de nada disso. Também eu acho que há um exagero por parte dos trotskistas quando falam desses números, dessas coisas. Claro. Eu acho que há um exagero. Não sou partidário de qualquer tipo de repressão política, nem mesmo aos adversários políticos, quanto mais aos concorrentes do mesmo terreno. Nem mesmo tem o direito de disputar, tem. E não precisa reprimir, não precisa torturar. Jamais eu, enquanto comunista, vou defender tortura. O aprisionamento de uma pessoa por diferença de mim. Sim. Agora, temos que convir que o Trotsky, ao ser expulso do partido, por ideias, não apenas por ideias, por ações de governo contrário ao governo de lá. Não vou julgar se foi justo, se não foi justo, mas o fato é que ele foi expulso não apenas por ideia, mas por ações concretas de oposição na energia, no Estado, para ver se gerava um problema de saúde numa noite, para que o povo se revoltasse. Bem, uma vez saído do país expulso, ele foi recebido por quem? Apoio de quem? Dos Estados Unidos, do México, da Espanha. Quer dizer, e passou a organizar todo um tipo de literatura contra, não apenas o Stalin, mas contra a União Soviética. Eu acho que isso tudo, o cara que foi inteligente tem que pensar, tem que botar isso na balança. Eu não acredito que Stalin mandou matar, que a morte dele foi fruto dos soviéticos, até porque já estava, ele foi expulso em 26, já estava nos anos 40, quer dizer, ele não tinha mais influência lá, não tinha mais peso lá. Eu acho que o Stalin não ia se meter num negócio para gastar bala, munição, com um adversário que já não era uma ameaça para ele. Né? Houve um período que sim, mas ali não. Não era nenhum. Agora, os trotskistas sempre tiveram muita briga interna, muita divergência, onde ia ter um grupo de 5 trotskistas nas dois partidos. Então, eu acredito mais nessa versão, que um dos membros da Quarta Internacional, que estava sempre com incumbência de fazer viagem, quando ele namorava uma secretária do próprio escritório do Trotsky, mas ele mal chegava mal, vai agora para outro estado, vai agora para outro continente, vai para a Europa. Resolveu terminar aí na Sorra, quando mais descobriu que ele era chegado também a uns romancezinhos, né? Teve um romance na casa que ele se abrigou, que foi no Diego Rivera, com a esposa dele lá. Houve lá um romancezinho. E essa secretária, segundo a história apura, essa moça que era secretária de Trotsky, era a namorada desse rapaz que deu uma machadada na cabeça dele. Mas tudo isso botaram na cabeça que é o Trotsky, que é o Stalin que mandou. Então não cabe a mim apurar isso. Eu apenas tenho minha avaliação de que toda essa situação de conspiração internacional para derrubar um país forte como era a União Soviética, não faltava esforço dos países capitalistas para comprar uma quinta coluna. E ele se prestou, pelo menos de fora, para fazer esse ataque abertamente. Ele tinha comitês e mais comitês abertos. Existe um livro que eu recomendo a amigos meus que querem conhecer mais a fundo isso, de 2 americanos, não é 2 como dizer, jornalistas, foram para a Rússia,
estudou lá e fez um livro muito importante chamado A Grande Conspiração. Só acha no sebo e muito caro. A Grande Conspiração. Ele pega desde a conspiração dos médicos, a de 36, e mostra que a coleta de recursos para o troço em Chicago, Detroit, cada grande cidade tinha comitês de recursos abrindo dinheiro para ir para o México, para a casa desse, que era uma mansão governamental, onde o cara ficou instalado lá. Então, tem vários problemas. É uma fortaleza com vários problemas. Então, resumidamente, sempre nós vamos ter divergência entre nós, entre os comunistas, depois de triunfar também, mas eu acho que a melhor maneira é você fazer uma discussão e uma votação e o povo decidir. Com certeza. Eu acho que esse é o caminho, eu não vejo outro, não vejo. Portanto, acho que o socialismo, apesar das perversões que sofreu, ainda é o melhor caminho. E se quiserem mudar de nome, vai ser sempre o oposto do que é o capitalismo. Mas o fato é que a sociedade... não interessa. A sociedade caminha para que o homem trabalhe junto, distribua junto a produção, os serviços para o bem-estar do ser humano. Não é possível que a gente vá continuar estigmatizando o governo soviético, o governo, condenando toda a experiência russa, que foi uma experiência exitosa durante muito tempo, porque houve um desvio aqui, outro acolá, e pelo final todo um desvio que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que tentar 10 vezes, 100 vezes, enquanto o ser humano vai viver debaixo do capitalismo, ele tem que tentar um caminho oposto a ele. É isso que eu acho. Socialismo é isso. Agora, assim, já na prática, na situação atual que se encontra no nosso país, Brasil, né? Tu terias uma luz do que fazer? Quiseram. Olha, nós militantes dessa causa socialista sempre temos que estar antenados em relação ao que fazer. Essa é a grande pergunta. Tivemos um período de uma conjuntura mais favorável aos pobres, aos socialistas, aos comunistas, que foi um período de democracia um pouco mais aberta, né? Nós estamos falando de uma democracia burguesa, no capitalismo. Então ela é sempre elitista, ela é sempre de uma parte, da parte mais privilegiada. Mas os de baixo conseguiram um pouquinho de lampejo de democracia nesse período, né? Foi nesse período que a gente adquiriu o direito do analfabeto votar, do militar votar, do servidor público poder fazer greve. Foi nesse período que nós conseguimos ter uma Constituição com inscrição de direitos para o pobre e de deveres do Estado. Ah, mas não cumpriu uma parte. Cumpriu, mas só em estar lá garantido já mostra que nós não somos ilegais, que a nossa causa, a lei pode contemplar. Já é uma janelazinha para a gente buscar direito nosso. Mas isso aí já foi, apesar de ser pouco, mas já foi suficiente para deixar a burguesia desesperada, o rico do nosso país, para acabar esse ciclo e retomar aquele em que ele está com a rédea em cima, né? Claro. Ora, quem já se viu um pé rapado, gente que veio da senzala, está indicando ministro, indicando gente para o Supremo, enfim, porque é um monte de inovação, na universidade. Né? Abriu universidade para essa gente. Então começou os preconceitos a aumentar. E por isso vamos ver, eu acho que nós estamos vivendo um ciclo de regressão social, em que há perda de direitos por parte dos pobres e que o rico se sente dono dos pobres, dono da terra, da água e do fogo, como já foi no passado. Mas eu acho que isso é muito passageiro. Eu acho que as contradições internas do próprio sistema capitalista e mais ainda desse núcleo reacionário de natureza fascista que está predominando no governo, entra numa fase de desentendimento. Principalmente porque eles não conseguem realizar as promessas que fizeram durante a campanha. Nem aqueles exageros de armar o povo todo, eles não estão armando os ricos, os fazendeiros. Os pobres estão de fora desse armamento, porque não pode pagar imposto, não pode pagar arma cara. Quer dizer, então há uma insatisfação. Foi feita uma pesquisa recente pela Folha de São Paulo, onde as populações mais pobres são as que são contrárias à liberação das armas, por exemplo. Porque eles já têm a compreensão de que sobra a quem vai morrer baleado. Ela não vai ter como ela se defender. Ela não pode comprar, não pode fazer, tem que ter um curso de tiro. Onde é que pode fazer curso de tiro? Isso é caro. Comprar uma arma, legalizar a arma, fazer um curso no Golf, Caxangá Clube aqui ou em outro lugar, é tudo coisa para gente rica. Ou seja, os ricos vão se armar mais, em qualquer briga de trânsito mata uma pessoa, um pobre, e o pobre não vai poder fazer nada.
O seu ente querido já foi morto. Então essas promessas não vão ser realizadas. O desemprego não vão conseguir diminuir, pelo contrário, está aumentando. A corrupção não está diminuindo, está aumentando a corrupção. A dependência do país aumentou. Quer dizer, então eu acho que o grau de desintegração no núcleo dirigente do regime vai acontecer. Está acontecendo. Acho que o Bolsonaro já está de fora do PSL, não sei se você sabe disso, é informação recente, faz 2 dias. Chegou um eleitor, era até de Recife, um sujeito, no aeroporto desse que o presidente estava, não me recordo se era São Paulo ou Rio, recentemente, 3 dias atrás, disse: olha, presidente, eu sou de Recife, estou me preparando para sair vereador, o Bi vai ser o presidente, e o senhor, o candidato a governador, e o senhor continuar o presidente. Ele disse: faça isso não divulgue isso aí não. Faça isso não. Esse rapaz está muito sujo. Esse partido está muito queimado. Está muito queimado. Isso da televisão viu. Bivar viu, foi tomar satisfação, aí o Bivar, de fato, aí o outro já disse: vai para aquele lugar. É um presidente que um popular ia numa bicicleta, passou perto do presidente, aí disse: presidente, cadê o Queiroz? Ele está com sua mãe. Não tem estatura, né? Não. Isso no nosso tempo, no nosso sítio, onde vivia, chamava de moleque, né? É coisa de moleque. Agora ele é adulto, um homem de 60 anos, com um negócio desse. Não tem estatura. Não compreende o ritual do cargo. Ele não vestiu a roupa do cargo. De respeita. O Fernando Santa Cruz ser insultado na sua memória, como ele foi, esse não está à altura de um presidente da República. Os vários generais que estão lá dentro do governo, eu acho que devem se sentir muito humilhados enquanto Forças Armadas, em ver o seu chefe com esse linguajar, com essa submissão aos monopólios norte-americanos. Porque eu sei que a maioria das Forças Armadas é para servir ao patronato e ao grande capital. Mas tem uma parte que ainda se sente nação. E isso está em contradição. Então, seja pelas contradições internas, seja pela luta da rua e das forças organizadas, isso é passageiro, não vai demorar, pela força dessa contradição, pelo enfrentamento dessas contradições. Então eu acredito que nós temos que estar olhando sempre para frente, acreditando na luta, acreditando que o futuro, apesar de difícil as lutas, porque é muito a informação, é muita espionagem, é o celular, é muita forma de poder, vamos dizer assim, se informar dos nossos sonhos, da nossa luta, da nossa organização, mas também isso funciona contra eles. A gente tem que estar olhando sempre os dois lados. Eu acho que a população do Brasil deve não apenas sonhar, continuar sonhando, mas trabalhar para rapidamente superar esse governo, esse presidente criptofascista e retomar o caminho da democracia. Então, democracia popular significa... A gente, na verdade, nunca conheceu a democracia popular. Os 2 presidentes que eu considero mais próximos do povo foram o Jango e o Lula. Esses foram os 2 mais próximos do povo. Porque o Getúlio, fala muito do Getúlio, mas o Getúlio entregou Olga Benário, o Getúlio botou muito comunista na cadeia e matou muito comunista, conscientemente. E ele sabia que Olga estava grávida de um brasileiro, a lei não permitia, e o Senado, igual faz agora, entregou ela para ser morta, sabendo que ela ia ser morta, porque era judia e era comunista. Então eu acho que o período democrático, no período do Jango, com as forças populares, as ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, os sindicalistas, o CGT, tudo isso fez com que o povo participasse do governo, impusesse ao governo várias medidas. Derrubou o ministro do Trabalho, o ministro da Educação foi mudado, um Darcy Ribeiro era reitor da Universidade de Brasília. Quer dizer, você tinha a reforma agrária nas terras onde tinha beneficiamento de estrada ou de alguma obra pública, era desapropriada para assentamento de quem não tinha terra. O petróleo, a refinaria foi nacionalizado. É o Jango. Né? E tem uma carta do presidente Kennedy pedindo apoio do governo brasileiro para ajudar a derrubar o governo de Cuba, o governo comunista de Cuba, e a resposta do João Goulart, muito boa, dizendo: senhor presidente, nossas relações são relações de amizade, etc. e tal, mas o nosso povo não está de acordo com esse direito de intervir em outros povos. Nós somos pela autodeterminação dos povos.
conta conosco em outra, porém, nessa matéria o Brasil está de fora, não pode, não participa. Então, o governo desse, eles passaram a conspirar dia e noite contra esse governo. Já o governo Lula, que abriu um mercado mais com a China, com o mercado europeu, no final de 4 anos, a balança comercial nossa era maior. Número 1 era com a China e, em segundo lugar, com os Estados Unidos. Isso para eles é uma ameaça. É uma ameaça. Então começaram a fazer com que, igualmente foi em 64, conspirando, Departamento de Estado, Embaixada, começaram a fazer com que, no Brasil, o Congresso, o Legislativo, o Judiciário, boa parte da imprensa, boa parte da igreja fosse trabalhar contra o Lula, contra o governo do Lula, contra as medidas que esse governo tomava e, consequentemente, contra o partido. Então, terminou de tanto antipetismo na sociedade, pela Rede Globo, pela grande imprensa, que votaram no mais antipetista que tinha, que era o Jair Bolsonaro. Então ele não ganhou por mérito próprio, ele ganhou por ter sido o mais radical antipetista. Votou no antipetismo. E dessa maneira retomaram o governo com esse grau de submissão que nós estamos vendo, quer dizer, terrível aos monopólios norte-americanos. Então eu diria a você que o que fazer é aumentar a luta, aumentar a esperança. Tem um princípio do Noel naquele período difícil da ditadura, que eu me lembro, que eu gosto de repetir nessas horas assim. Quanto mais escura é a noite, mais clara será a madrugada. Então, se nós estamos numa situação como está essa, é porque nós vamos. Nós estamos vendo de que é capaz a classe dominante. Ressignificando coisa que nós já tínhamos modificado, a história do país, que não houve golpe de 64, quer dizer que, enfim, um negócio assim que o mundo inteiro fica estarrecido. São realmente páginas do fascismo. O fascismo conseguiu fazer isso, no seu triunfo, né? E ele agora acha que pode fazer, mas não pode. Primeiro, o mundo está num estágio de desenvolvimento que não olha para trás. Ele não regride, ele avança, apesar de em situações até pior, mas caminhando, buscando. Vê que ele foi eleito prometendo o melhor. Não foi prometendo o fascismo. Ele foi prometendo o fim da corrupção, prometendo a oportunidade para o pobre, prometendo isso, prometendo aquilo. Até Minha Casa Minha Vida, que era do adversário, ele defendeu os que ia garantir. Quer dizer, por quê? Porque ele sabia que o povo queria mudar de Lula, mas para melhor, não para pior. Para melhor. Então é isso que está faltando, é aumentar o nosso trabalho de politização, de conscientização, como nós dizíamos nos anos 70. De alfabetização do povo. De alfabetizar o povo, de politizar o povo, de levar o povo a se unir, a se organizar, sair do celular, conversar, ir para o livro, para o jornal, para a roda de conversa, para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Muito obrigada, Cajá. Um abraço. Puxa vida.